Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça a Rádio Unaerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Unaerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Estreia com H. Boa tarde, ouvintes! Estamos começando mais um Estreia com H aqui na Rádio Unaerp, sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. Participam do programa desta segunda-feira, dia 25 de junho de 2018, Laís Garcia e Lawane Meira, e o técnico Luciano. E no programa de hoje falaremos sobre autores clássicos e polêmicas, muitas polêmicas. E os destaques são Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, Nicolau Maquiavel, o autor do polêmico O Príncipe, e William Shakespeare, do tão famoso Romeu e Julieta. Hamlet, temos vários por aí, né? Bom, Lewis Carroll nasceu em Daresbury, na Inglaterra, no dia 27 de janeiro de 1832. Foi um romancista, um contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático, reverendo anglicano britânico. Esse cara fez tudo, né, galera? Enfim, bom, ele lecionava matemática no Christ's College, em Oxford, e ele é o autor do clássico livro Alice no País das Maravilhas. Mas como o Alice no País das Maravilhas foi criado? De onde veio a ideia? Exatamente. Em 1862, Carroll fazia um passeio de barco com sua amiga Alice Liddell, com 10 anos na época, e suas 2 irmãs. E ele começou a contar uma história sobre uma menina chamada Alice que ia parar em um mundo fantástico após cair numa toca de coelho. Vamos ressaltar aqui, para situar os nossos ouvintes, que na época o Lewis Carroll ele lecionava em Oxford, como eu disse, e ele costumava fazer passeios e contar histórias para as filhas do reitor do colégio onde ele era professor. Ele tinha amizade com as filhas, eram 3 filhas, se eu não me engano. E a que ele era mais próximo era a Alice Liddell, que tinha 10 anos. E, assim, já é polêmica a partir daí, porque um cara adulto de 30 e poucos anos, ele tinha uma amizade com crianças. Claro que muitas pessoas guardam a infância quando ficam mais velhas, mas isso pela sociedade é um pouco estranho. Na época não era tanto, mas hoje em dia é considerado estranho, né? E a coisa mais interessante que eu acho de Alice no País das Maravilhas, que é uma história bem famosa que nasceu no improviso, né? Completamente. Porque ele precisava distrair aquelas meninas, aí ele contou uma historinha. E virou esse grande sucesso. Exatamente. E assim originou-se Alice no País das Maravilhas, que foi publicado em 1865. Em seguida, o Lewis escreveu Alice através do Espelho, publicado em 1872. Mas foi o primeiro livro que o consagrou. Tem muita gente que lê Alice no País das Maravilhas, mas não sabe nem que tem o outro, né? Eu fiquei sabendo muito, tipo, eu acho também. que... Nossa, eu era muito mais velha, assim, já, quando eu descobri que tinha... Quando eu era criança, eu sempre li Alice no País das Maravilhas, mas eu só fui descobrir que existia um outro muito tempo depois. E eu não sabia que era dele. Eu achava que, tipo, alguém foi lá e meio que escreveu um 2 pra uma continuação de Alice. Eu não achei que tinha sido ele. Porque isso acontece, tem gente que pega um autor e continua uma história que ele começou, entendeu? Eu achei que tivesse sido algo como isso. E ao criar os personagens, baseou-se em pessoas da sociedade, da aristocracia de seu país. Há quem afirme que a rainha do País das Maravilhas era a rainha Vitória da Inglaterra. Isso já causa uma leve polêmica, né? Porque ele coloca pessoas ali da realeza, pessoas da política dentro de uma história infantil e meio que, né? Bom,
Lewis Carroll tinha um fascínio curioso em fotografar meninas com poucos trajes e, por vezes, sem roupa nenhuma. O escritor deixava claro que gostava de fotografar crianças, exceto meninos, o que torna as coisas um pouco mais estranhas. Todavia, como eu disse, é bom ressaltar que todas as fotografias eram feitas com o consentimento dos pais, o que torna menos maleável a conduta do respectivo fotógrafo. E, embora possa denotar muita estranheza nos dias de hoje, como a gente disse, no antigo século XIX, de uma Inglaterra aos moldes vitorianos, era visto com extrema naturalidade. Na época era arte, né? Era belo. Não que hoje em dia deixou de ser, mas hoje em dia... Era meio que uma cultura, né? Exato, hoje em dia é algo mais estranho. Não é aceito na sociedade um adulto fotografar crianças nuas, entende? Bom. Que nem muitos estudiosos veem esse ponto de vista que você não pode julgar o Lewis Carroll, assim, não pode julgar o que ele fazia fora do contexto, porque Sim. aí você ficaria um pouquinho mais estranho. Porque Exatamente. Naquela época, uma das modelos de Carroll foi exatamente quem o inspirou. Alice, filha de Henry George Liddell, tinha apenas 3 anos quando conheceu Carroll durante uma sessão fotográfica. Ao longo da infância e juventude de Alice, ambos mantiveram um relacionamento muito próximo, o que causou muita especulação sobre o autor ter supostamente tido uma paixão platônica pela menina. Quanto às fotografias, poucas delas sobreviveram. Ao todo, apenas 5. Já que o próprio autor pedira que após sua morte fossem destruídas ou devolvidas às crianças e aos seus pais. Na época, a mãe da Alice, um tempo depois que a Alice tinha essa amizade com o Lewis, a mãe dela descobriu cartas que ele escrevia pra ela. Diário, né? Diário, E as cartas que ele escrevia, ele mandava 1000 beijos e, sabe, umas coisas que pra uma mãe de uma criança de 10 anos é estranho vindo de um adulto. Sim. Então ela queimou as cartas e manteve a Alice longe dele, mas isso aconteceu um tempo depois. Uhum. Bom, na interpretação da autora, Kate Rolfe, há uma certa nobreza no autocontrole de um homem que lutou a mais árdua de todas as batalhas do mundo, seu próprio desejo. Ela diz, é impossível para nós contemplar um homem apaixonado por garotinhas sem querer colocá-lo na prisão. Como a gente disse, algo que hoje em dia causa estranheza. Uhum. O amor de Carroll não era nabocoviano. Era delicado, torturado e esquivo. Era uma paixão estranha e complicada para ser definida em uma única palavra. Ao fim de um artigo escrito para o jornal The Guardian, a respeito de Carroll, ela também concluiu: ele tinha pensamentos impuros, sim, mas o que importa no fim é o que ele fez com esses pensamentos. Ou seja, ele realmente nunca fez nada com as meninas, ele nunca abusou delas ou algo assim, mas de acordo com a maioria dos estudiosos que leem as obras dele e estudam muito sobre a vida pessoal dele, realmente eles falam que ele tinha pensamentos impuros, sim, que ele era apaixonado por elas. Mas ele mesmo nunca confirmou, então nunca saberemos, né? E ainda para botar um pouquinho mais de fogo nessa polêmica, veio Vladimir Nabokov, o autor de Lolita, que é um livro, assim, que com o personagem, o Hamlet, né? Enfim, esse cara, ele era um pedófilo, um estuprador na história. E esse escritor, ele meio que apelidou o Lewis Carroll de Carroll, em uma referência ao Hamlet. Uhum. Tipo, isso causou um pouquinho de polêmica, né? Exatamente. Colocou um fogo numa coisa que já existia, já estava pesado o suficiente. E tipo, a gente comentou da briga que teve com a família da Alice, né? Tudo. Inclusive, nessa treta, ninguém sabe exatamente porque aconteceu, mas foram encontradas cartas que as pessoas estavam criticando o Lewis porque ele andava com as garotinhas e até levantaram uma polêmica que ele poderia estar interessado na mãe das garotas, sabe? Muito louco. Ele foi muito criticado em sua época, só que é o que a gente disse, é o que a Kate Rolfe disse. É difícil pra gente ver uma pessoa, um adulto apaixonado por garotinhas e não querer colocá-lo numa prisão. É exatamente o que ela fala. Exato. Só que a gente tem que olhar o contexto da coisa, justamente. Não importa o que ele sentia, importa o que ele fez com isso. O que ele fez com esses sentimentos. E até onde se sabe, porque também não podemos afirmar que ele nunca fez nada com nenhuma garotinha. Mas até onde se sabe, ele apenas era algo platônico. Sim. E, inclusive, nessa briga, ele tinha um diário que ele escrevia constantemente, das meninas, principalmente a Alice, que ele, assim, vamos dizer assim, que ele teve se apaixonou por ela, né, tipo... Sim.
Sim, teve uma atração muito forte por ela. A gente não sabe se é só amizade ou se teve uma coisinha a mais. Mas depois dessa briga, tipo, eles brigaram em junho de 1863 e algumas páginas do diário dele foram arrancadas, tipo, misteriosamente. Sim. E muitos acreditam que o motivo da briga poderia estar nessas páginas. E até hoje existe essa incógnita tão grande. Exatamente. E vai continuar, porque, né? Bom. Mas se havia no autor uma natureza psicossexual relacionada a Alice Liddell e as demais meninas que gostava de fotografar, talvez nunca saibamos. O fato é que Alice no País das Maravilhas é um dos maiores clássicos da literatura infanto-juvenil, dotado de riqueza linguística e semiótica, que faz de Lewis Carroll um dos mais importantes nomes da literatura universal, referência para muitos escritores e apreciados por leitores do mundo todo. Lewis Carroll faleceu em Guildford no dia 14 de janeiro de 1898. E a partir disso, provavelmente nunca saberemos, né? As reais intenções dele. Porque realmente existe a possibilidade, claro que isso é quebrado por muitos especialistas sobre a vida dele e tal, mas existe sim a possibilidade de que ele simplesmente gostava de reviver a infância e ele era amigo delas. Existe ele era bem apegado a elas. Às vezes ele via elas como filhas que ele nunca teve, então, não sei, existem várias possibilidades. A gente não pode dizer que é isso ou aquilo, porque a gente não sabe, a gente não estava na cabeça dele. Mas de acordo com os especialistas da vida dele, que se dizem especialistas, que ninguém vai ser tão especialista quanto ele mesmo era sobre a própria vida, mas de acordo com os especialistas, ele tinha, sim, certos pensamentos impuros, ou enfim, seja o que for. Mas nunca saberemos, né? Posso sim falar sobre uma curiosidade histórica? Sim, com certeza. O Lewis Carroll tem o Alan Turing, que eu acho que a maioria das pessoas não conhece, mas ele foi o inventor das máquinas que agora são chamadas de computadores. Ele foi muito importante no período da Segunda Guerra Mundial. E ele revelou uma vez que ele era completamente apaixonado pelos livros do Lewis Carroll. Tipo assim, apesar do que pode ter acontecido, essa polêmica que existe entre ele e as meninas, eu acho que nada... a gente não pode falar de uma coisa que é incerta, né? Vamos só falar, tipo, que ele é um escritor maravilhoso. Sim. Eu achei bem interessante. Ele foi um escritor muito grande na época, e ele foi um escritor muito grande, ele continua sendo. E eu acho que ele vai ser sempre. Alice no País das Maravilhas, não só graças à literatura em si, mas também graças à Disney, né? Se tornou muito grande. Não faz tanto tempo que a Disney fez uma nova releitura, né, do Alice no País das Maravilhas com o... Esqueci o nome dele. Johnny Depp. E eu acho que deve fazer o quê? Uns 2 anos? Acho que foi em 2016 que fizeram Alice através dos espelhos. Eu não sei se foi exatamente esse o nome, mas é a história de Alice através dos espelhos. Através do espelho, dos espelhos, enfim. E eu, honestamente, gostei muito do filme. Achei muito interessante. Os efeitos especiais são novos, são completamente, né? Aquela loucura da ilusão de ótica. Eles usam muito isso, é muito legal. E então a Disney nunca vai deixar morrer. Porque daqui 60, 70 anos, eles provavelmente vão fazer uma nova releitura com novos efeitos especiais que vão ter. É um clássico, né? Que terão nessa época. Então, é um clássico. E vai manter aí sempre. Porque não tem como morrer. Alice no País das Maravilhas não vai morrer. E Lewis, ele sempre negou a existência de uma relação entre a Alice, a menininha na vida real, e a Alice dos livros. Só que, assim, coincidências. Gente, coincidências não existem. A história, ela se passa no dia 4 de maio, que coincidentemente é a data de aniversário da menina. Coincidentemente, meu Deus, que loucura. E no livro, ela afirma ter 7 anos e meio, na mesma idade que a menina tinha na época, mais uma coincidência aí. Então, basicamente, ele escreveu a história sobre ela, seja porque eles eram amigos ou porque ele era apaixonado por ela, seja o que for. Agora, ele sempre deixou claro que não era ela. E esse é um dos motivos pelo qual os especialistas dizem tanto que ele tinha sim uma paixão platônica por ela. Porque ele não queria que ninguém soubesse que o livro era sobre ela. Mas não tinha como negar. A história era ela. Ele escreveu pra ela, ele inventou a história pra ela, sobre ela. Então, não tinha muito como mudar isso. Mas vamos adiante, né? Mais alguma... Não. Não? Ok.
Nicolau Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469. Estamos voltando mais ainda para trás, né? Na cidade italiana de Florença, na região da Toscana. Ele foi um dramaturgo, poeta, diplomata e filósofo. Esse aí tá um pouquinho menos que o Luiz, faz mais coisa, mas tudo bem. E ele foi um homem com formação humanista e um típico homem da Renascença, né? Na sua época, a poderosa família Médici dominava a política de Florença há quase um século. E antes dela ser banida após uma ditadura teocrática instituída pelo frei dominicano Jerônimo Savonarola. Treinei essa palavra, ainda assim não consegui falar. Ok. Que ele foi queimado na fogueira por suas pregações heréticas. Ou seja, estava tendo muita treta nessa época. E foi quando Nicolau veio ao mundo. A carreira de Maquiavel teve início após esse acontecimento e estima-se que ele tinha 29 anos na época. Mas nada de muito relevante se sabe antes disso acontecer. Como eu disse, estima-se que ele tinha 29 anos porque ninguém tem muito certeza de quando ele começou escrevendo. Então, a gente fica ali entre os 25 e os 60, a gente não sabe, mas estão aí. E o pai de Maquiavel era um advogado rico e influente, e dele, o Maquiavel recebeu uma extensa educação formal e conseguiu seu primeiro emprego como secretário para o Estado, no Departamento de Arquivo e Documentação. Então ele sempre trabalhou na política, seja o que for. Seja como secretário, seja sentado numa mesa, carimbando as coisas, ele estava sempre por lá. Exato. Adiante, Nicolau Maquiavel se tornou diplomata e embaixador do governo. Ele cuidava das políticas externas, de assuntos militares e ajudava na formulação de acordos com outros governos. Nesse tempo, Maquiavel já escrevia regularmente sobre política e história com evidente proficiência. Após uma série de acontecimentos negativos com a reputação da família Médici, Maquiavel foi posto numa lista negra de conspiradores e passou meses preso, sob o regime de tortura e flagelo. Na condição de prisioneiro, Maquiavel sentia-se péssimo. Óbvio, ele era prisioneiro. E ele estava sendo torturado, mas ok. E ele começou a escrever cartas para o seu amigo Francisco Vettori, revelando que, em seu tempo livre, ele estava aproveitando para produzir um texto que futuramente se tornaria sua célebre obra, e também polêmica, O Príncipe, elaborada originalmente entre 1513 e 1514, mais ou menos, mas só foi publicado em 1532. Maquiavel escreveu O Príncipe na tentativa de reaproximar-se do governo. No livro, Florentino anexou uma carta direcionada a Lourenço de Médici, com uma dedicação especial à sua filha, Catarina, que ficaria conhecida na história por tornar-se rainha da França quando seu marido, Henrique II, subiu ao trono em meados do século XIV. Ou seja, O Príncipe é um livro póstumo. Uhum. Aí toda a polêmica que a gente vai falar depois, ele não vai ficar sabendo. Uhum. Trata-se, então, de um livro de encomenda que Maquiavel desenvolveu com a intenção maior de salvar-se do exílio. Ele continuou sendo proibido. Ou seja, não deu certo. A ideia dele não deu certo. Ele tentou fazer amizade com o governo. Tipo assim, gente, olha aqui esse livro que eu falo, olha que legal. Eu tô falando aqui, não rolou. Não aceitaram, não curtiram, mas ok. Ele continuou sendo proibido de cumprir seus ofícios e, consequentemente, foi expulso da cidade. De quebra, o livro foi mal interpretado por alguns linguistas e teóricos subsequentes, e assim a figura do autor caiu em esquecimento pelas décadas posteriores. Ou seja, por incrível que pareça, ele simplesmente deixou de ser notado por um bom tempo. E só foi voltar uma época depois. Bom, na opinião de João Ferres Jr., professor de ciência política e historiador, Maquiavel foi o autor mais mal afamado da história do pensamento político. Na realidade, O Príncipe representa o apogeu intelectual de Maquiavel. E também é a obra responsável por sua má reputação, ou seja, fez dele grande, mas também com uma reputação muito ruim, né? Exato. O professor faz uma indagação interessante. Alguns dos grandes autores tiveram seu nome convertido em substantivo derivado. O marxismo, o freudismo, o aristotelismo e etc. Mas quem, entre todas as figuras ilustres da história, teve seu nome convertido em adjetivo pejorativo, ou seja, algo ruim? Maquiavélico. Ou seja, isso já diz tudo. Ele foi o único entre todos os nomes daquela época, dos grandes autores, a ter o nome convertido em algo, em um adjetivo ruim. Então, assim, isso já diz muito, né? Isso é triste, já diz muito. A reputação dele foi de mal a pior, mas, bom. E, de fato, o adjetivo maquiavélico é popularmente associado à tirania, traição, desonestidade e outras atribuições pejorativas. Muitos também ligam Maquiavel a ser um blasfemador, satânico e herético. Porque todo mundo que fala mal de alguma coisa é satânico. É óbvio. Claro. Na verdade, ele não é inocente dessas acusações. Segundo Ferres, Maquiavel via o poder supremo do Papa como um entrave e empecilho à unificação da Itália, na época segregada em discórdia e conflitos religiosos
fundamentalmente intensos. Ou seja, ele basicamente foi contra algo na época em que essa coisa estava grande, no caso a religião. Então, ele bateu de frente com algo, com a religião bem no momento que estava mais em cima. Então, ele se ferrou legal. Ele foi um dos primeiros a escrever a opinião dele, né? Ele Sim. botou a cara dele a tapa pra escrever o que ele pensava. E deu muito errado. Deu muito errado. Então, assim, foi por isso que as pessoas ficaram um tempo sem fazer isso, né? Mas que bom que continuaram depois. E as peças de teatro dele que ele escreviam eram anexadas com ironias cáusticas e sátiras dirigidas diretamente contra a igreja, seus representantes e fiéis. Ou seja, ele realmente falava mal e ia lá e, tipo, vou falar mal mesmo, e, entendeu? Tô nem aí pra você. Bom, Maquiavel inaugurou a ideia de valores políticos medidos pela prática e utilidade social. Em Um Príncipe, ele mostra que a quebra de promessas, a mentira, a dissimulação e até o assassinato de inimigos são intrínsecos à política, embora não recomende adotar a maldade como regra, apenas porque a maldade pode enfurecer o povo e trazer instabilidade, o que não é desejável. Ou seja, ele deixava claro que você podia fazer o mal se fosse em nome da política. Como muita gente achava que na época podia se fazer o mal em nome da religião. Se você for muito bonzinho, você só vai se dar mal. Exatamente. Mas como ele mesmo disse, você não pode adotar a maldade como regra, porque você pode enfurecer o povo. Esse era o único motivo pelo qual ele não queria que todo mundo adotasse a maldade. Porque você não pode enfurecer o povo, você tem que ter o povo do seu lado. Mas tirando isso, fica à vontade de usar a maldade. Seja uma pessoa horrível, mas só não deixa ninguém descobrir. Era meio que isso, mas enfim. Os fins justificam os meios. Frase que não consta no livro e que nunca foi escrita por ele. Mas se tornou o melhor resumo de seu pensamento. Com um adendo importante, a política talvez seja um fim em si mesma. Ou seja, basicamente, ele diz isso que eu falei uns minutinhos atrás. Que você pode usar da maldade se no fim der certo ali na política o que você quer. Para ele, basicamente, ele falava mais da política. Hoje em dia, essa frase, os fins justificam os meios, são usados para qualquer coisa em geral. Mas ele estava sempre falando da política. E no livro ele propaga também a ideia de que para um príncipe, legitimar o poder é tão ou mais importante do que conquistá-lo. E para isso é preciso gerar uma certa influência malevolente no ambiente político, em que o bem-estar geral remete a uma falácia proferida pelos falsos que se vendem como justos. Segundo ele, um príncipe não pode preocupar-se com a fama de cruel, nem igualar aqueles que, por excessiva misericórdia, permitem confusão e desordem, das quais nascem traições e assassinatos que afetam todo um sistema, enquanto execuções diretas do príncipe ofendem apenas em particular. Historiadores e pesquisadores, em quase unanimidade, dizem que Maquiavel foi um pensador realista, embora possa claramente passar-se por odioso e pessimista. É difícil categorizar a filosofia política desse autor como otimista, quando ele diz que os homens sempre resultarão maus, se por uma necessidade não se tornar bons. Ou seja, ele diz que nascemos maus, né? Após experimentar inúmeras e consecutivas decepções, Maquiavel não demorou a adoecer e dizem, porque também isso não é um fato, uma certeza, mas dizem que ele faleceu em 1527, aos 58 anos, consequência de uma peritonite aguda, cujo não sei o que é. O Florentino deixou a família com dificuldades financeiras e sua morte foi chorada por um pequeno grupo de pessoas. Mas, o que a gente estava falando, a reputação dele foi muito ruim e provavelmente deve ter sido muito ruim também entre as pessoas ao redor dele, né? Amigos, família, porque ele batia muito de frente com assuntos que, vai saber, tipo, às vezes a mãe dele era muito religiosa, e olha a treta que não deu isso aí na família, entendeu? Não sabemos, porque também não é algo divulgado, mas provavelmente ele teve muitos problemas com as pessoas à sua volta também, não só os fãs, né? De todos os autores que nós vamos falar aqui hoje, que nós já falamos, nenhuma há uma certeza, né? São teorias. A maior parte são teorias e especulações e coisas ditas por pessoas que estudaram sobre esses autores, mas não importa o quanto você estude sobre a vida de alguém, você nunca vai saber o suficiente para falar com propriedade sobre uma pessoa que você não conhece. Exato. Então, ficamos assim nesse embate aqui, mas Nicolau Maquiavel, ele foi polêmico pelas coisas que ele disse, pelas decisões que ele tomou e os rumos e assuntos dos quais ele falava. Mas isso não deixa de ser... E hoje, assim, grande. Será que ele imaginava que naquela época ele foi tão odiado pelas pessoas, né? Será que hoje ele imaginava que a maior parte das universidades estudam Maquiavel? Ele não, com certeza não. Ele, como eu disse, ele morreu doente depois de inúmeras decepções. Ele não achava que ele ia conseguir tornar o livro dele algo grande.
Né? Mas olha aí o que deu. A única coisa que, assim, acho que ele não imaginava a repercussão do livro dele, né? Nem ele ser chamado de maquiavélico. Porque... Ok. Você. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre William Shakespeare. E o dramaturgo, embora mundialmente conhecido por frases isoladas, foi o maior escritor da língua inglesa e o maior influenciador dramaturgo do mundo. Gente, William Shakespeare, né? William Shakespeare, só o nome. Na verdade, não precisa nem do William, só Shakespeare. Já tá bom, sabemos quem é e tudo que ele fez. Ele era filho de John Shakespeare e Mary Arden. Nasceu na Inglaterra, provavelmente no dia 23 de abril de 1564, e não há muitos detalhes registrados sobre sua infância. Ele casou-se aos 18 anos com a Aldean Anne Hathaway, 8 anos mais velha que ele. Vamos só deixar registrado que não é a atriz Anne Hathaway, tá, galera? Não é, eu juro. Eu pesquisei aquela. Não, mas ela tem o mesmo nome, sim. Interessante ou não? Ok. Talvez isso aí seja uma... Enfim. Ok. Em 1586, ele abandonou o lar, abandonou a mulher e os filhos. Mudou-se para Londres, onde conseguiu um emprego como guardador de cavalos na porta de um teatro. Não muito tempo depois, ele estava prestando serviços nos bastidores, copiando peças, representando pequenos papéis, enfim. Em 1590, ele começou a escrever sua primeira peça, Comédia dos Erros, e só veio a terminar 4 anos depois. Escreveu, nesta época, aproximadamente 150 sonetos. Ou seja, ele não tinha nada melhor para fazer. Não, tô brincando, mas esse cara é um gênio. Shakespeare passou a ser o copista oficial, adaptando diversas peças de autores anônimos, e logo estava escrevendo peças apresentadas no Teatro Globo, ocupado pela companhia da qual ele fazia parte. E a gente, assim, muitos acreditam que ele teve 3 filhos com a esposa dele. E depois... ele era uma filha e gêmeos, né, se eu não me engano. E depois do nascimento dos gêmeos, o menino Shakespeare sumiu, sabe? Durante 6 anos, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele simplesmente foi embora, abandonou a família, abandonou o filho, abandonou todo mundo. Então, é meio estranho, né? E suas obras retratavam temas relacionados ao amor, questões de relacionamentos humanos e sociais. Suas produções na dramaturgia podem ser divididas em 3 fases. De 1590 a 1602, Shakespeare escreveu peças históricas, tragédias e comédias. De 1602 a 1610, escreveu apenas tragédias e comédias. A partir de 1610, o escritor dedicou-se às peças de cunho conciliatório. No ano de 1594, entrou para a Companhia de Teatro de Lord Chamberlain, que tinha como posse um excelente teatro em Londres. Ele conseguiu ir subindo devagarzinho, né, no teatro. Ele conseguiu... Ele começou do lado de fora do teatro. Sim, ele cuidava dos cavalos, tipo, o quê? E depois ele foi entrando e entrando, e ele realmente era um gênio, em todo o sentido da palavra. Ele era um gênio não só com a inteligência ali das obras linguísticas, mas ele era um gênio, ele conseguia pensar fora da caixinha, ele conseguia convencer as pessoas de que ele conseguia fazer qualquer coisa. William Shakespeare faleceu em sua cidade de nascimento na Inglaterra, no dia 23 de abril de 1616, deixando 40 peças e mais de 150 sonetos. Isso é aproximadamente, né? Porque ninguém tem exatamente certeza. Se você procurar em sites, alguns vão dizer que ele fez 30 peças e 140 sonetos. Uma variação de 10 para 10 para cima, para baixo, enfim, mais ou menos isso. Mas no final das contas, ele fez muitas peças, muitos sonetos. É isso o auge da coisa. Bom, o auge de sua fama aconteceu no século XIX, quase 300 anos depois de sua morte. Foi nessa mesma época que começaram a surgir diversas teorias a respeito da verdadeira autoria dos escritos a ele atribuídos. E é aí que começa a polêmica. Até hoje elas geram dúvidas e polêmicas e existem lacunas na biografia dele, mas a ideia de que existe pouca informação sobre Shakespeare é equivocada. Explica Ronald... Não é Ronald que é brasileiro. Ronaldo Marim. É que eu tô acostumada aqui, né? Enfim. Ronaldo Marim, diretor do Instituto Shakespeare Brasil. Talvez não seja muito para os padrões modernos, mas naquela época tudo o que se sabia de alguém era a data de nascimento, do casamento e da morte, porque eram as informações que a igreja registrava. No caso de Shakespeare, encontramos muito mais coisa do que isso. Enquanto os estudiosos aceitam essas lacunas, Marim diz que os fãs tendem a buscar alguma história fantasiosa que seja capaz de preenchê-las. É, porque a vida dele é um mistério, né? Exatamente. Ninguém sabe ao certo quando ele nasceu, quando ele morreu, aí fica... É coisa estimada. Se você olhar vários sites, cada um vai dizer uma coisa. Exato. Então, você fica meio, tipo, querendo saber a verdade, porque o ser humano é curioso, né? Então...
A responsável por iniciar o movimento conspiratório foi Della Bacon, uma escritora americana que propôs que as peças foram escritas por diversos autores, supostamente supervisionadas por Sir Francis Bacon, filósofo influente da época. Gente, ela levantou a polêmica, Ela começou. não foi ele que escreveu, galera. Ela simplesmente, tipo, olha, não foi ele, foram várias pessoas e esse cara aqui que tava comandando a coisa toda lá. Foi mais ou menos isso. E foi aí que começou toda a treta, porque as pessoas realmente acreditavam, justamente por ter poucas coisas sobre a vida dele. Todo mundo ficava tipo, será? E se foi? Começou por aí. E a teoria dela se baseava na crença que era impossível uma pessoa só estar por trás de uma obra tão extensa e tematicamente abrangente. Portanto, se você fizer uma obra muito grande... ou muito boa... ela vai achar que você... não foi só você. Exato. Você tinha ajuda. Talvez ele tivesse ajuda, não no sentido... Sim. No sentido da palavra mesmo, de ajuda, tipo, alguém ia lá, sentava com ele e eles escreviam historinha junto. Não era bem isso. Mas talvez ele com certeza se inspirou em outros escritores, filósofos, seja o que for da época. Então... Isso é uma forma de ajuda. E a época contribuía bastante, né, Exatamente. pro teatro, pra dramaturgia. E o impacto da autora reverberou pelos 50 anos seguintes, atingindo intelectuais influentes como Mark Twain e até Freud, um grande entusiasta do dramaturgo inglês. Uma anedota popular, que ainda não foi confirmada entre estudiosos de Shakespeare, é de que o famoso complexo de Édipo iria se chamar complexo de Hamlet, mas foi renomeado após o rebuliço causado por Della Bacon. Ou seja, olha aí a treta que essa mulher causou. Só por gritar, não foi ele. Exato. Bom, a teoria mais popular, no entanto, é a que coloca Edward de Vere, o 17º Lord de Oxford, como o real autor das obras. Segundo os defensores dessa teoria, os trabalhos atribuídos a Shakespeare contêm diversos detalhes pessoais e códigos que indicam a verdadeira identidade do seu autor. A teoria ganhou espaço até no cinema, que foi lançado o filme Anônimo, em 2011, dirigido por Ronald Emmerich, agora é Ronald. Se propõe a contar a história do Lord de Oxford, da perspectiva de que ele teria escrito em segredo os grandes trabalhos da literatura inglesa. E foi aí que começou também essa treta aí, começaram a falar que era ele, só que a gente vai falar disso de novo. Eram vários teóricos que acreditavam que era realmente esse Lord, que era o Shakespeare, né? Até mesmo autores shakespearianos, aqueles treinados formalmente pela londrina Royal Shakespeare Company, como Vanessa Redgrave e Mark Rylance, e até o Derek Jacob, defendem a ideia de que a autoria das peças pertence a Edward de Vere. Ou seja, esse cara foi atribuído a obras que ele não escreveu, né? Supostamente, vai que foi ele, não sei, né? Não sabemos, não podemos dizer nada com clareza aqui, então só vamos na dúvida mesmo, todo mundo junto. O dramaturgo Christopher Marlowe é outro forte concorrente no campo conspiratório. Ele é um dos principais autores da cena teatral da época em que Shakespeare chegou a Londres e se juntou à companhia de teatro de Lord Chamberlain, tendo exercido uma grande influência sobre a obra do novato. E ele morreu aos 29 anos, em 1593, em uma briga de bar. Era comum na época, apesar de estranho. Enfim. As obras mais emblemáticas e populares de Shakespeare surgiram depois dessa data. Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. E é aí que muita gente acha que são vários autores. Porque diziam que era ele, depois ele morreu, aí diziam que continuou e não era ele, então, enfim. Nenhuma certeza. Enquanto para alguns essa informação é a maior prova de que os autores são pessoas distintas, outros consideram a ausência de informações simultâneas sobre os dois, o sucesso de Marlowe coincide com uma época em que Shakespeare desaparece dos registros oficiais. Então isso para eles é a maior evidência de que Shakespeare seria uma mera identidade secreta de Marlowe. A teoria surgiu pela primeira vez em um periódico, um jornal literário inglês de 1820 e conquistou seu lugar na telona por meio do filme Amantes Eternos de 2013. Depois, nos anos 2000, o povo tá querendo falar sobre Shakespeare, gente. Então. 2011, 2013, tamo aí, né? E outra chave importante para explicar a proliferação de teorias da conspiração é entender o lugar que a dramaturgia ocupava na cultura da época de Shakespeare. O teatro era considerado uma arte menor e não era tão valorizado. E mesmo ela sendo vista como mais baixa, especificamente por ser feita para o consumo de massas, havia uma distinção entre o status dos escritores, que eram nobres formados em Oxford e Cambridge, e dos atores, pessoas comuns sem ensino superior, que podiam até mesmo ser presas por vadiagem, caso não estivessem associadas a uma grande companhia de teatro pertencente a um lord. É mais ou menos essa aí, como o teatro estava naquela época, né? Porque, por ser consumo de massas, não era visto como algo grande.
Quem escrevia as peças era. Quem atuava nelas, não. Shakespeare foi uma quebra desse padrão. E é por isso que as pessoas não acreditavam que ele era real, porque ele possibilitou e ele influenciou a descrença em suas habilidades. Porque ele era um cidadão comum, originário do interior, que começou como um ator e foi aos poucos adentrando o mundo da escrita dramática, chegando a alcançar o posto de sócio da companhia de teatro. Como a gente disse, ele começou lá embaixo, mexendo nos cavalos e virou sócio da companhia. Ele era um gênio. Cuidava dos cavalos. Não surpreende que o primeiro documento que situa o autor na capital inglesa seja um escrito de outro dramaturgo, o Robert Greene, que se mostra ofendido pela ousadia desse novato que fazia de tudo, né? E eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais alguns escritores queriam provar com tanta força que ele não era ele, que era alguma outra pessoa ou que eram várias pessoas, porque ninguém queria dizer, tipo assim, esse cara aí é melhor que eu. Esse cara consegue fazer várias coisas e eu só faço uma. Eu não sou tão interessante, entendeu? Então, tipo assim, todo mundo queria fazer com que ele fosse rebaixado. Não é, ele não é bom porque ele é uma pessoa, ele é bom porque ele é 10. São 10 pessoas escrevendo, não é só ele. Então, isso explica bastante por que os escritores queriam tanto colocar o Shakespeare como uma identidade secreta de algum outro escritor. Questão de ego, ou de 10. Exatamente. E outro acadêmico a também levantar a polêmica sobre a identidade de Shakespeare foi James Wilmot. Em 1785, ele procurou evidências que provassem a autoria de Shakespeare, mas não achou nenhum vestígio. A gente já está acostumado com isso, né? Porque não tem nada sobre a vida do Shakespeare, sim, basicamente. E de acordo com sua teoria, as mais de 40 peças e 150 sonetos apresentam um vasto conhecimento em diversas áreas, como política, geografia e latim. Sendo que Shakespeare só teria passado apenas 5 ou 6 anos na escola, segundo historiadores. Mas, honestamente, a inteligência nem sempre vem da escola. Ele pode ter aprendido tanto em casa, como a gente mesmo falou. Então, assim, não se pode basear nisso, entende? E o pai dele era meio que rico na Sim, época, né? então... Só que depois ele ficou pobre, aí, sei lá, Exato. Vai que... E além disso, as obras utilizam mais de 29 mil palavras diferentes, um vocabulário maior que o do dicionário de inglês da época. Ou seja, ele era um gênio. Ninguém entendeu isso ainda? Como já citado anteriormente, a alternativa mais aceita por Wilmot é que o autor real seria esse Edward de Vere, que a gente já citou, o 17º conde de Oxford. Conde, tá ótimo, então. Que teria vivenciado fatos semelhantes aos descritos nas peças. Mas o conde de Oxford morreu em 1604, muito antes das principais obras de Shakespeare serem escritas, o que quebra completamente a ideia dessa teoria. Tipo, como que ele escreveu obras que... Ele pode ter escrito e ter guardado, assim, alguém achou, mas se alguém tivesse achado, seria atribuído a ele, entende? Tipo, por que a outra pessoa ia lançar os livros dele com outro nome? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, e nem vamos supor que alguém tivesse achado, mas tivesse com o nome do Shakespeare. Não existe nenhum livro, nenhum obra, nada dele com a caligrafia de Shakespeare. Então, tipo, se tivessem achado, iam dizer que é o Shakespeare e teriam atribuído aquilo à caligrafia de Shakespeare. Mas, de acordo com os historiadores, não existe. Então, o quê? Enfim, um dos poucos documentos reconhecidos de Shakespeare é o seu testamento, que tem 3 páginas, mas não faz referência nenhuma à sua vida particular, nem à sua obra literária, e muito menos às peças que, então, na época eram inéditas, que foram publicadas após sua morte. Não existe nenhum manuscrito original de suas peças, como eu disse, e nem sua caligrafia conhecida, então não tem como Não tem como você provar nada, uma coisa. Não tem nem como você provar que ele era, nem que ele não era. E uma coisa também que foi muito discutida na época e causou muita polêmica foi a sexualidade de Shakespeare. E a sexualidade dele foi questionada várias vezes ao longo das décadas e ainda causa polêmica. Até os dias de hoje tem gente querendo saber, né? Uhum. Embora o dramaturgo tenha tido um casamento com a Anne Hathaway, com quem teve 3 filhos, poucas circunstanciais presentes em suas peças, e especialmente em sonetos shakespearianos, sugerem que ele mantinha relações... Sugere que ele tinha mantido relações com muitas mulheres e até pode ter se envolvido num interesse erótico por homens. Ou seja, amantes. No caso. Talvez seja por isso que ele tenha ido embora, vai saber. Ninguém sabe. Tipo, então, como a gente mesmo disse, simplesmente ele teve os filhos, ninguém some durante 6 anos, nasceu gente. Os gêmeos e ele vazou. Tipo, ele pode ter ido comprar cigarro e nunca mais ter voltado, ou não sei. Ou, se não, ele conheceu alguém, uma mulher, um homem, os dois, vai saber. Enfim, realmente não temos como dizer ou nada, né? Mas enfim. A hipótese de existirem amantes de Shakespeare de sexo feminino
e também a possibilidade dele ter tido relações homossexuais em sua vida tem sido historicamente uma questão criticada e controversa, por causa de seu valor na arte. De qualquer forma, não há provas confiáveis a respeito dessa questão. No entanto, há passagens nas obras dele e documentos que merecem ser analisados. Tal como acontece na maioria dos aspectos da vida de Shakespeare, existem pouquíssimas provas concretas no que se refere à sua sexualidade, né? Com exceção do casamento, que é a única prova que a gente tem. Todo mundo sabe que ele casou, tem o documento do casamento, tal, não sei o quê. Há biógrafos que falam sempre que seu casamento com Hathaway foi muito precipitado, posto que ela já estava grávida. Certos comentaristas ousam ir mais longe ainda e alegam que a família dela foi quem a obrigou a casar-se com ele. Ambos foram sepultados separadamente e o testamento de Shakespeare deixa como herança para sua esposa a segunda melhor cama, ou seja... Essa cama tão conhecida gera centenas de especulações. Uma delas é de que essa fora a cama que eles dividiram enquanto estavam juntos e, portanto, uma cama valiosa. Ou não, né? Porque ele também dormia com outras pessoas, de acordo com... Enfim, de acordo com um monte de gente, porque ninguém sabe de acordo com quem. Ainda que haja tradições que reforçam a ideia do desprezo de Shakespeare por sua esposa, isto ainda não prova nada sobre sua sexualidade em si. Às vezes ele... Não é que ele era homossexual, ou seja o que for. Às vezes ele simplesmente não gostava dela, tipo... Eles usam isso como prova, mas não é bem assim que funciona. Tipo, às vezes ele realmente só não gostava dela. E os sonetos de Shakespeare são os principais materiais a partir dos quais podemos observar sua sexualidade. Os sonetos 18 e 125, publicados sem autorização do autor, supostamente são voltados a homens. Supostamente. Vamos deixar isso palavras de registrado. estudo, né? Os poemas publicados por volta de 1609 foram alterados em 1640 com pronomes femininos. Na versão original, eram usados pronomes masculinos, revelando que eram direcionados a outro homem. Gente, pra que mudar os pronomes do negócio? Porque eles não queriam causar mais polêmica, porque Shakespeare já era grande. Se Shakespeare fosse homossexual, de acordo com os escritores, ia tornar, naquela época que não era normal, ia tornar isso normal. Então, eles não queriam que isso acontecesse, porque eles eram contra. Eu acho assim, perde totalmente a essência do negócio. Perde totalmente a essência, porque ele escreveu, seja pra quem for, ele escreveu daquele jeito, tinha que ficar daquele jeito, mas... Em outro soneto, Shakespeare se refere a garotos com carinho e faz muitas referências ao corpo masculino. Eu também, assim, eu acho que o povo tenta achar coisa onde não tem. Eu também acho, mas... Porque mesmo que ele fosse homossexual, ele não poderia se referir a homens com carinho? Tipo, esse povo, esses escritores que falam essas coisas, eles não têm amigos, não? Sabe? Não sei, enfim. Apesar da presença constante das conspirações, Ronaldo Marinho, diretor do Instituto Shakespeare Brasil, reitera que o embasamento de todas essas teorias é fraco. Quem pesquisar irá encontrar cerca de 70 candidatos a autores das obras de Shakespeare, mas entre os estudiosos sérios ninguém leva isso adiante. William Shakespeare deixou uma marca na história da literatura mundial que nenhum outro escritor conseguiu deixar. Alguns historiadores atribuem o sucesso do escritor aos temas escolhidos por ele, normalmente bem próximos à vida real do ser humano. Essa facilidade de comunicação através das palavras, capaz de superar qualquer barreira, se demonstrou tão forte que resiste até os tempos de hoje e irá resistir ainda muitos outros tempos, porque é imortal e sempre atual. Nunca vai mudar. Ele conseguiu escrever mais de 300, 400 anos atrás, e ainda assim as obras dele são atuais, porque ele fala da vida cotidiana, ele fala do real. Pra mim, ele era um homem à frente do tempo dele. Assim, ele soube como ninguém mostrar as paixões mais profundas do ser humano. Como Leonardo da Vinci, né? Sim. Leonardo da Vinci era com Outro certeza que também tem umas polêmicas legais. legais. Podemos trazer ele no próximo semestre. Mas Leonardo da Vinci, com certeza, era um homem à frente de seu tempo. E William Shakespeare tá nesse patamar também. E todo mundo conhece ele, assim, basicamente, por Romeu e Julieta. Sei lá, gente, eu não gosto muito de Romeu e Julieta, não sei porquê. Eu acho... Não vou entrar no mérito do Romeu e Julieta, mas assim... Todo mundo conhece. Eu prefiro Hamlet. Então, quem não conhece Romeu e Julieta já ouviu Ser ou Não Ser, eis a questão. Hamlet, gente. E tem Otelo, tem tantos. Eu acho bem mais legal, assim. Assim, porque eu não gosto muito de sei lá, eu acho romance, um pouco exagerado o romance. Mas eu acho que, apesar de que é exagerado, sim. Tipo assim, vamos supor que alguém escrevesse agora uma versão moderna que... Vamos supor que Romeu e Julieta não existisse. Alguém escrevesse agora uma versão moderna de Romeu e Julieta. Eu acho que provavelmente eu não ia gostar. Eu ia ficar tipo assim, nossa, que drama, né? Que chato, galera. Mas, se você ler e você souber o contexto em que foi escrito aquela história, quando foi escrito, e você fica, gente, que lindo. Tipo, é uma história linda. Apesar de que hoje em dia tem, cada vez mais, tem muito
muita gente falando sobre o fato de que... Romantizar o suicídio, né? Justamente, incentivar o suicídio, romantizar o suicídio e tal. Só que, gente, não é disso que se trata a obra. Eu posso estar errado, eu posso estar completamente errado. Se alguém tem algo a dizer sobre isso, me manda uma mensagem aí, galera, vamos bater um papo. Mas assim, eu posso estar completamente errada, mas na minha opinião, não é disso que se trata a obra. A obra se trata justamente de 2 jovens tolos que acabaram com a vida por um amor que eles nem conseguiram alcançar, porque eles acabaram com a própria vida. Então, justamente fala sobre não fazer isso, entende? Enfim. E assim, todo mundo ficava falando, ele é homossexual, que não sei o quê. Gente, isso naquela época era completamente normal. Porque, primeiramente, no teatro, os homens, tipo assim, era só os homens que interpretavam os papéis. Então os homens vestiam de mulher, e isso na época era e completamente normal. E os homens mais novos faziam papéis femininos. Na época dos imperadores, era estranho não ter um amante homem. Sim. Era estranho. Então, assim, só que na época, pra eles, não era algo que definia a sua sexualidade, você dormir com homens ou não. Simplesmente era algo que eles faziam. Tipo, tô cansado de mulher hoje. Meio que isso. Era normal. Era normal. De outras formas, em outro contexto, mas era. E eu acho que de lá pra cá, a gente perdeu a essência disso e a gente perdeu a fala, porque as pessoas pararam de falar sobre o assunto e se tornou um tabu. E hoje em dia, eu acho que, basicamente, pra mudar isso, as pessoas têm que começar a ouvir um pouco, né? Sim. Porque esse é o início de tudo. Se não for falado, não muda. Hoje, assim, nós só falamos de gênero. A gente falou de Shakespeare, falou do Lewis Carroll, da polêmica do Maquiavel também, que foi muito importante para as pessoas começarem a falar o que elas realmente pensam. Justamente. E assim, quando se fala de Shakespeare, nós não estamos falando só de literatura, nós estamos falando de cultura, já que sua obra atrai todas as culturas e tem sido recontada de inúmeras maneiras em diversas linguagens. Gente, quem não conhece William Shakespeare? Todo mundo conhece. Uhum. E Harold Bloom, famoso crítico americano e autor do livro Shakespeare, A Invenção do Humano, diz que o dramaturgo inglês entendia a alma humana como nenhum outro autor jamais entendeu. Realmente, como ele tratou a questão de inveja, tipo, de piedade, também de ódio, de amor. Sim. Seja correspondido ou não, as como tragédias. A gente disse, era um homem acima de seu tempo, à frente de seu tempo. Assim, eu acho que se fosse hoje... É tipo o Machado de Assis. Eu acho que ele foi um homem na frente do seu tempo. Uhum. Vários escritores, assim, que se tivessem nascido hoje, fariam mais sucesso do que foi atrás. E olha que fizeram muito, né? Sim, tipo o Maquiavel. Se ele fizesse o livro hoje, eu acho que ele não teria a fama de maquiavélico. Será? Talvez. Dependendo de que lado da política ele ficaria, né? Se bem que qualquer lado tem seus contras, então daria no mesmo. E os grandes gênios são espelhos nos quais os leitores acabam construindo e encontrando a si próprios, escreveu. Shakespeare escreveu os maiores clássicos do teatro e criou personagens que fascinam a humanidade séculos após sua morte. Como Bloom e Harris, a maior parte dos críticos literários da atualidade concorda que continuamos vivendo sobre o impacto das obras do bardo inglês. Chamá-lo de gênio, portanto, é fazer-lhe justiça. Exatamente. Realmente, ele foi um gênio. E não importa as polêmicas. Não importa as polêmicas. William Shakespeare foi um gênio. Seja quem for. Seja ele 10 autores, ou seja ele o Edward de Vere, seja quem for. Ele foi um gênio. Se foi o Edward de Vere, olha, palmas pra ele. Porque Exato. Se ele conseguiu fazer tudo o que supostamente ele fez e ainda assim não ser descoberto, ele é um gênio. A decisão seja... Enfim. Eu acho impressionante Shakespeare, porque... Assim, ele conseguiu influenciar toda a dramaturgia até os dias de hoje. Na época, ele fez... influenciou tanto a dramaturgia inglesa, o teatro inglês, quanto do mundo inteiro. E continua influenciando. O cara é espetacular, né? Bom, é isso. Finalizamos agora mais um Estreia com H, sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. Esse foi nosso último programa desse semestre e voltaremos no ar em algumas semanas. Participaram do programa dessa segunda-feira, dia 25 de junho de 2018, Laís Garcia, Lawane Meira e o técnico Luciano. Uma excelente tarde a vocês, muito obrigada pela audiência. Continue com a programação aqui na Rádio NAERP. Estreia com H. A Rádio NAERP
ERP também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br.